Olá, essa é a nossa planilha, né, de memorial de cálculo para exposição ao calor, conforme a NHO06 da Fundacentro, né, versão de lançamento. Aqui já na capa, tá, vocês já podem ver que tem um link, tá, para poder acessar a própria NHO06, tá, basta clicar que será direcionado para ela. Após isso, né, temos aqui na aba 2 de definições todas as definições, né, de termos utilizados pela NHO06. Na aba seguinte, né, um cálculo pontual de IBUTG, tá? Então basta informar, né, temperatura de bulbo úmido, temperatura de globo e temperatura de bulbo seco. Tá? Orientação de uso: preencher apenas as informações dos termômetros conforme indicado ao lado, preenchendo apenas as células em branco com um valor numérico. Tá? E aqui, não tenho o bulbo seco, porque foi feita uma leitura externa, né? É só apagar. Foi feita a leitura externa, se informa e ele já vai te dar o resultado. Ok? Médias. Basta informar, né, qual foi o IBUTG, o metabolismo e o tempo. Tá? Eu tenho um equipamento que já extrai para mim o metabolismo tempo a tempo. É só sair informando aqui, tá? E quanto tempo em minutos foi observada aquela temperatura, tá? Que já vai te dar, vamos supor, 30 graus, um metabolismo de 100 durante 5 minutos. Ali a média. Depois foi observado um metabolismo de 34, IBUTG de 34, um metabolismo de 150 durante 45 minutos. Então, nesses 50 minutos, a média está sendo 33,6 IBUTG e 145 de metabolismo. Tabelas e quadros: todas as tabelas e quadros da NHO06 para serem consultadas. Checklist, né? São os aspectos gerais a serem avaliados antes das medições de IBUTG. Quanto aos aspectos, né, de medição, verificar alguns itens, quanto à conduta do avaliador e informar, né, o trabalhador a ser avaliado o quê? Tá? Então, o ideal é estar tudo conforme para que as medições sejam consideradas válidas. E levantamento de campo. Aqui em levantamento de campo, vocês vão preencher basicamente 3 situações, 3 definições, né? A descrição temporal, por exemplo. Data: qual foi o dia das medições? Então foi dia 3/5/23. Está aqui. Posso simplesmente puxar para baixo segurando o CTRL que ele vai copiar o valor. A hora inicial: eu comecei a medição às 8 horas. Tá? Não se preocupe quando der esse hashtag aí, tá? Só quer dizer que está faltando você informar a hora final. A hora final tem que ser posterior à hora inicial, tá? Por isso que ele está dando esse erro, por enquanto. A hora final, o primeiro posto eu observei que ele fica 20 minutos, né? Então eu medi a minha medição, essa minha primeira medição de temperatura e metabólica, né, vale 20 minutos. Então depois foi de 8h20 até 8h50, mais 30 minutos. E vou fazendo todo o descritivo, tá? Já tem bastante linha aqui para ser preenchida. Se precisar de mais linhas, como eu faço? Seleciona a última, vem quando ele muda aqui, nesse quadradinho aqui do cantinho, e arrasta para baixo.
tá? Que ele vai te dando, já vai preenchendo automático para você as fórmulas, tá? Qual é a característica do ambiente? Qual foi a temperatura observada? O meu equipamento não me dá as 3 temperaturas, ele já me dá direto o IBUTG. Então, se você quiser, você pode excluir as 3 colunas, vai dar essa questão aqui de referência, você vai selecionar tudo e apagar, e já vai preencher direto só o IBUTG. Não, Ricardo, o meu aqui ele me dá os 3 parâmetros, então vou preencher os 3 parâmetros e a fórmula aqui já observa se tem o bulbo seco ou não, tá bem? Se ficou na dúvida, joga aqui os valores e vem cá no cálculo pontual, joga os 3 valores também e observa, né? Vai dar a diferença lá, 30,2, 25,9, 30,2, 25,9 e 30, tá? Então é para dar o valor de 29,32. Caso contrário, se eu não informar, é para ficar o 28,9. Lá já deu 28,9. Então vou deixar em branco. Não existindo temperatura de bulbos, colocar tracinhos. Coloquei tracinhos. Pronto. Não interferiu no meu resultado. Caso o equipamento informe diretamente o IBUTG, pode ser excluído as colunas F, G e H, sobrescrevendo o valor obtido nas linhas abaixo que serão informadas com 0. Tá? Então, era só escrever aqui. Não, tem o bulbo seco, então 30, 29,32, bateu a informação, tá? Operação e procedimento realizado, posição e atividade, se é sentado em repouso, sentado trabalho leve. Esse campo aqui, ele é preenchido conforme esse quadro aqui, de atividade, taxa por atividade metabólica, tá? Então, a minha forma de medir a atividade metabólica é diferente, não é pelo quadro 1, né? Então você pode excluir aqui e informar já direto o metabolismo de cá. Depois vem esse. Aqui ainda está faltando. Vou colocar 30, 29 e 31. Vestimenta. A princípio ele está com um macacão de tecido e depois ele vai para um macacão impermeável ao vapor. Vocês viram que mudou o IBUTG final ali. Análise. Para mim ainda não está dando análise nenhuma. É porque ainda não juntou um tempo acumulado mínimo de 60 minutos. A análise é feita sempre observando 60 minutos. Então vamos completar aqui, né? 8h50 até as 9h05. 28, 31. Esse vai ser um trabalho ajoelhado, agachado, em repouso. Ele vai usar um macacão de tecido de novo. Então aqui você pode observar, ó, o tempo inicial foi dado em 5 minutos de atividade, tá? Até completar 1h05. Essa foram 60 minutos analisados pela planilha.
em que se teve um IBUTG médio de 34,355, um metabolismo médio de 182,25, de acordo com a tabela 1. Né? Para esse metabolismo, o IBUTG teria que ser de até 28, a tabela 2 de 30 e a tabela 3 de 37,8. Tá? Então, assim, tá sendo pontuado como uma atividade aí. Vamos conferir lá nas tabelas. Nível de ação. Então, está acima do nível de ação para trabalhadores aclimatizados e limite de exposição ocupacional ao calor aos trabalhadores não aclimatizados. Então, se for um trabalhador climatizado, está acima do nível de ação. Né? Se for um não climatizado, já está acima do limite que ele poderia estar exposto. E por aí em diante, basta observar lá. E a tabela 3 me mostra o valor teto, né? Então, digamos assim, a gente está acima do nível de ação, né? Porque a tabela 2 dá também o nível de ação, né? Limite de exposição ocupacional dos trabalhadores aclimatizados. Então, a gente está acima disso, mas está abaixo do valor teto. Então, a gente tem que fazer alguma coisa para melhorar isso aqui, diminuir esse IBUTG. Uma coisa, essa atividade aqui o servidor vai poder fazer com um macacão de tecido. Já deu uma melhorada, né? Vamos ver se em vez dele fazer aqui agachado assim, em pé, se ele pode fazer essa atividade sentado. Pronto. Se a gente puder alterar, a análise já me mostra que a gente está dentro dos limites para exposição desse trabalhador. Desde já, muito obrigado. Qualquer necessidade de contato, meu e-mail e o WhatsApp estão aqui na